Esta é a história real de Ricardo Almeida, um homem de 35 anos que mentiu tanto, mentiu tão descaradamente, que acabou se tornando um herói nacional sem querer. E tudo começou com uma mentira simples num bar, numa sexta-feira à noite, que se transformou na maior bola de neve da vida dele. Mas antes de eu te contar o que aconteceu, você precisa entender uma coisa. Ricardo era mentiroso compulsivo desde criança. Não aquelas mentirinhas inocentes, não. Ricardo mentia sobre absolutamente tudo. Dizia que tinha lutado boxe profissionalmente. Mentira. Dizia que tinha namorado uma atriz famosa. Mentira. Dizia que tinha pulado de paraquedas 50 vezes. Mentira completa. O cara não tinha medo de inventar absolutamente nada. Naquela sexta-feira, Ricardo estava num bar com os amigos, tomando cerveja e relaxando, quando um deles, o Thiago, começou a contar uma história sobre como tinha ajudado um velhinho a atravessar a rua. História simples, né? Todo mundo deu parabéns pro Thiago, bateram nas costas dele, disseram que ele era gente boa. Ricardo, que nunca gostava de ficar em segundo plano, que sempre precisava ser o centro das atenções, não aguentou. Tomou um gole da cerveja e soltou. Isso não é nada. Semana passada eu salvei uma criança de se afogar na piscina do condomínio. Silêncio total na mesa. Todo mundo parou de falar e olhou pra ele. Sério, Ricardo? Perguntou a Júlia, amiga do grupo que trabalhava como jornalista. Conta direito, como foi? E lá foi Ricardo, inventando os detalhes todos. Que ele estava passando pelo condomínio, ouviu gritos desesperados. Pulou a cerca sem pensar duas vezes. Mergulhou de roupa e tudo na água. Viu a criança no fundo da piscina. Pegou o menino nos braços. Trouxe para a superfície e ainda fez respiração boca a boca. Os amigos ficaram absolutamente impressionados. Cara, você é um herói de verdade, disseram. Ricardo adorou toda aquela atenção e pediu outra cerveja. O problema é que Júlia achou a história tão incrível que decidiu escrever uma matéria sobre aquilo. No domingo de manhã saiu no jornal local. Homem salva criança de afogamento em ato heróico. Com foto do Ricardo e tudo. Ricardo acordou no domingo com o celular explodindo de mensagens, ligações, notificações que não paravam. Ele olhou o jornal online e quase infartou. Não, eu inventei isso! Gritou sozinho no apartamento. Mas já era tarde. A notícia tinha se espalhado, compartilhada milhares de vezes. As pessoas estavam chamando ele de herói nas redes sociais. Segunda-feira de manhã, Ricardo chegou no trabalho achando que ia conseguir esconder aquilo. Ele trabalhava numa empresa de contabilidade, lugar tranquilo. Mas quando ele entrou, todo mundo começou a aplaudir. Palmas altas, gritos de um herói chegou. Gente levantando das mesas. O chefe dele, seu Mário, veio com aquele sorrisão e apertou a mão de Ricardo com força. Ricardo, que orgulho! Você representa os valores da nossa empresa. Ricardo suava frio. Tentou explicar. Olha, na verdade, mas o chefe já estava organizando uma cerimônia de homenagem. Ricardo pensou. Eu estou ferrado. A situação piorou quando na terça-feira a prefeitura ligou. A secretária explicou toda animada que queriam dar a ele a medalha municipal de honra ao mérito. Uma medalha oficial. Em cerimônia pública com prefeito, imprensa, tudo. Ricardo tentou recusar inventando desculpas, mas a secretária foi firme. Senhor Ricardo, o senhor é um exemplo. A cerimônia é sexta-feira, às 7 da noite. Desesperado, Ricardo ligou para Júlia. Júlia, eu preciso te contar uma coisa. Eu meio que inventei tudo. Silêncio. Depois Júlia explodiu. Você inventou. Ricardo, eu escrevi uma matéria. Eu vou perder meu emprego. Júlia desligou na cara dele. Ricardo estava oficialmente sozinho naquela mentira gigantesca. Durante a semana virou celebridade local. Paravam ele na rua para tirar foto. Pediam autógrafo. Uma escola pediu palestra sobre coragem para as crianças. Aquilo ele recusou na hora, porque ainda tinha um pingo de decência. Na quinta noite, véspera da cerimônia, Ricardo não conseguia dormir. Ficava revirando na cama, suando frio, imaginando o momento em que seria desmascarado na frente de centenas de pessoas. Foi às 3 da madrugada que ele teve uma ideia maluca. E se ele realmente salvasse alguém antes da cerimônia? E se ele fizesse algo heróico de verdade? Aí, tecnicamente, não seria mentira completa, certo? Na sexta de manhã, Ricardo acordou determinado. Ia fazer uma boa ação de verdade. Saiu andando pelas ruas procurando oportunidades. Ajudou uma senhora idosa a carregar pesadas sacolas de mercado até o prédio dela, subindo 3 lances de escada. Ok,
Era um começo, mas não era suficiente. Ajudou um cara a trocar o pneu furado do carro. Legal, mas ainda não era extraordinário. Nada chegava perto de salvar a criança de afogamento. Era meio-dia quando Ricardo estava andando perto de uma praça e ouviu gritos desesperados. Socorro! Alguém ajuda meu cachorro! Meu cachorro caiu no lago! Uma mulher completamente desesperada apontava para o lago artificial da praça. Lá no meio da água havia um cachorro pequeno, um poodle branco, se debatendo e claramente com dificuldade para nadar, começando a afundar. Ricardo não pensou duas vezes. Tirou o sapato dos pés, arrancou a carteira do bolso e pulou dentro daquele lago. A água estava absolutamente gelada, porque era inverno, e o cheiro era horrível de lodo e algas podres. Mas ele não ligou. Nadou o mais rápido que conseguia até o cachorro que já estava quase submerso. Conseguiu pegar o pequeno poodle com cuidado e nadou de volta. A dona estava chorando compulsivamente. Obrigada! Muito obrigada! Você salvou meu totó! Um monte de gente tinha parado para assistir. Começaram a aplaudir. Alguém tinha filmado tudo e já estava postando nas redes. Herói salva cachorro de afogamento. Ricardo saiu do lago completamente encharcado e fedorento, mas pela primeira vez se sentindo bem de verdade com uma boa ação genuína. Ele voltou correndo para casa, tomou 3 banhos seguidos para tirar o cheiro de lodo, se arrumou com a melhor roupa e foi para a cerimônia. Chegou no salão da prefeitura às 7 da noite em ponto. O lugar estava absolutamente lotado. Tinha jornalistas com câmeras, fotógrafos profissionais, o prefeito com aquele sorriso político, várias autoridades de terno e gravata. Ricardo estava nervoso, mão suando frio, coração batendo forte. O prefeito subiu no palco e começou. Estamos aqui para homenagear um cidadão exemplar, que num ato de bravura salvou uma vida e que hoje pela manhã demonstrou mais uma vez sua coragem ao salvar um animal de estimação. Ricardo quase caiu da cadeira. Eles sabiam do cachorro. O vídeo tinha viralizado. O prefeito continuou. Este homem é um verdadeiro herói. E entregou a medalha no meio de aplausos ensurdecedores. Ricardo pegou a medalha, olhou para a plateia lotada e pela primeira vez na vida decidiu ser honesto. Completamente honesto. Pegou o microfone com as mãos tremendo. Eu preciso confessar uma coisa muito importante. A plateia inteira ficou em silêncio absoluto. Aquela história da piscina. Eu inventei. Eu menti. Eu nunca salvei nenhuma criança de afogamento. Você podia sentir a tensão no ar. O prefeito arregalou os olhos, parecendo que ia ter um ataque. Júlia, no fundo do salão, tampou o rosto com as 2 mãos. Mas Ricardo continuou. Eu passei a vida inteira mentindo para parecer mais interessante, para chamar atenção, para me sentir importante. Mas hoje eu aprendi uma lição que deveria ter aprendido há muito tempo. Ser herói de verdade não é sobre inventar histórias impressionantes. É sobre agir quando alguém precisa de ajuda. É sobre fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Ele contou sobre o cachorro no lago, sobre como tinha sido a primeira vez que realmente ajudou alguém sem pensar em si mesmo. Então eu não mereço essa medalha pela mentira que inventei. Mas talvez, só talvez, eu mereça uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. O silêncio continuou por 5 segundos, que pareceram eternos, até que alguém lá no fundo começou a bater palmas devagar. Depois outra pessoa, depois mais outra, e em poucos segundos todo mundo estava aplaudindo de pé, batendo palmas com força. O prefeito, meio sem jeito, mas vendo que o povo tinha gostado da honestidade, disse sorrindo: Bem, acho que coragem verdadeira também significa admitir nossos erros. A medalha continua sendo sua, Ricardo. Pela honestidade demonstrada aqui hoje, Ricardo saiu daquela cerimônia carregando a medalha de bronze. Mas muito mais importante que isso, ele saiu com a consciência finalmente limpa pela primeira vez em muitos anos. A matéria do jornal foi corrigida e Júlia escreveu uma história nova. Homem admite mentira publicamente e vira exemplo de honestidade. E de forma curiosa, essa segunda história teve ainda mais repercussão que a primeira. Ricardo continuou trabalhando na contabilidade, mas alguma coisa fundamental tinha mudado dentro dele. Parou completamente de inventar histórias mirabolantes. Começou a fazer trabalho voluntário todo fim de semana num abrigo de animais. Virou, de forma bem irônica, exatamente a pessoa que sempre fingiu ser. E a melhor parte? 3 meses depois,
Ricardo realmente salvou uma criança de verdade. Estava num parque quando viu um menino que tinha subido numa árvore muito alta e ficou preso, com medo de descer. Ricardo subiu com calma, conversou com o menino para acalmá-lo e ajudou ele a descer galho por galho. Os pais agradeceram emocionados. Dessa vez, Ricardo não contou para ninguém. Não postou nas redes, não ligou para o jornal. Simplesmente voltou para casa e dormiu tranquilo, porque tinha aprendido que ser herói de verdade não é sobre todo mundo saber. É sobre você saber que fez a coisa certa. E essa é a história de como o maior mentiroso da cidade se tornou um dos caras mais honestos que você já viu. Porque às vezes, a gente precisa cair de cara no chão, ser desmascarado na frente de todo mundo para finalmente aprender a ser quem deveria ter sido desde o começo. Gostou? E não esquece de deixar aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação absurda parecida? Deixa seu like e manda para alguém que você gosta de verdade.